Então, seja todo mundo bem-vindo. Para falar sobre imunonutrologia, então, a gente vai falar sobre coronavírus 19 também. E aí vocês vão entender que não tem muito como a gente fugir desse assunto, porque recentemente a gente foi invadido por essa pandemia do contágio do Covid-19. Então, Covid-19 é uma sigla que significa Coronavirus Disease 19, do ano de 2019, e a gente tem um vírus causador dela, que é o SARS-CoV-2, né? O Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavírus 2, porque a gente teve o coronavírus 1 também. E aí, toda vez que a gente fala sobre imunidade, a gente, até então, essa pandemia, a gente ficava falando sobre vários tipos de vírus, mas agora você entra na internet, você entra na televisão, parece que todo mundo virou especialista em vírus. E muitas vezes as pessoas se esquecem de falar em quem vai pegar esse vírus, quem é o hospedeiro. E no caso, é muito importante a gente entender que a idade do ser humano, a suscetibilidade genética, que tipo de doença ele tem, como que está a alimentação desse paciente, vai fazer muita diferença na hora de estudar e discutir essa virulência. Então, a imunonutrição é como a gente vai avaliar, é a ciência que vai avaliar a interação entre a alimentação e a imunidade. No primeiro momento, se pensava na alimentação como um todo, mas depois foi se aprofundando e chegaram a estudo de nutrientes específicos. Então, será que algum nutriente específico não teria um potencial maior? Então, whey protein, por exemplo, vitamina D, zinco, são coisas que estão muito na mídia hoje em dia, a gente vai discutir algumas delas. Depois se a gente está falando do ser humano, a gente vai ter que falar também sobre exercício. E aí a gente vai ver com o tempo que tem vários trabalhos mostrando que o exercício tem um impacto muito importante na imunidade e que, assim como a alimentação, o exercício pode ajudar a imunidade, mas também pode atrapalhar. Então, para entender a imunidade e a imunonutrologia, a gente vai ter que falar sobre alimentação? Vai ter que falar. A gente vai ter que falar sobre exercício? Vai ter que falar. Mas principalmente sobre planejamento, ou seja, como é que o exercício se interage com a alimentação. E aí, se a gente está querendo preservar o nosso organismo de ter alguma doença, melhorar a imunidade, a gente vai ter que falar sobre vírus também. Porque o vírus ele vai ter um impacto direto no nosso organismo e a gente pode estar mais apto ou menos apto a se defender dele de acordo com o exercício, com a genética e com a idade. Então, antes da gente poder falar de suplementação, a gente tem que construir muito bem forte a base da nossa pirâmide, e a nossa base da pirâmide vai ser com uma boa alimentação. Depois a gente vai poder ter exercícios e suplementos específicos para isso, mas só depois que a gente vai falar se tem algum nutriente específico para potencializar a imunidade. Se você quiser falar sobre suplemento, sim ou não, sem saber quem é a pessoa, sem saber qual é o tipo de alimento que ele tem, você vai construir pirâmide de cabeça para baixo e a gente não vai ter um resultado positivo. Então, como é que começa a história da imunonutrologia? Essa história ela começa em 1946. E a primeira vez que eu li esse artigo, eu tomei um susto, porque esse artigo foi feito na Segunda Guerra Mundial. E foi um artigo que foi avaliar os prisioneiros do Reino Unido e os prisioneiros russos, e foi ver a prevalência de tuberculose e a mortalidade de tuberculose. Então, a primeira coisa foi avaliar qual era a diferença entre os prisioneiros de um país e do outro. E o que se observou era que eles tinham um estilo de vida muito parecido, que era um estilo de vida de um prisioneiro, né? Ele é obrigado a trabalhar durante 12 horas por dia ou mais, tendo um trabalho manual pesado. E aí os prisioneiros russos tinham mais calorias do que os prisioneiros do Reino Unido. Eles tinham 1.600 calorias, enquanto os prisioneiros do Reino Unido tinham 1.300 calorias, era um pouco menos. Só que os prisioneiros do Reino Unido tinham 45 gramas de proteína por dia. Essa alimentação era uma alimentação fornecida pela Cruz Vermelha. E aí, ao longo do tempo, se observou que tuberculose só aparecia em 1% dos prisioneiros do Reino Unido e aparecia em 12% dos prisioneiros russos. E mais do que isso, a tuberculose tinha uma mortalidade maior nos prisioneiros russos do que nos prisioneiros do Reino Unido. Então a grande questão foi: será que não tem algo dentro dessa alimentação, que não é só a caloria, como ficou claro, que pode estar tendo um impacto específico? Será que não tem um nutriente que chama atenção, que vai potencializar a nossa imunidade? E aí, a gente está no meio, então, o artigo sendo publicado logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi feito durante a Segunda Guerra, e você fica um pouco chocado, eu fiquei, pelo menos, do artigo ter sido feito nesse momento. Só que aí o tempo passa e a gente é invadido por essa pandemia do Covid-19 e a gente vê vários artigos sendo feitos. E aí você aprende de uma forma muito clara que a ciência é a única maneira que a gente tem de avançar.
A pesquisa é fundamental para que a gente entenda nossos problemas. E não é só pesquisa médica, né? Pesquisa de economista, pesquisa da área jurídica. A gente precisa entender o porquê que as coisas estão acontecendo. Então, esse trabalho aqui ó, foi publicado no dia 22 de abril de 2020. É um trabalho feito com 5.700 pacientes que foram hospitalizados por Covid-19 em Nova York. E aí, muita atenção, porque ele fala aqui na cidade de Nova York, não é em Manhattan. Qual que é a diferença? É que a cidade de Nova York, diferentemente de Manhattan, tem muitos mais áreas mais pobres, com mais obesidade, tá? E aí vamos ver quais são as informações que esse artigo trouxe, ó. Primeiro, 88% dos pacientes hospitalizados tinham mais de uma doença, tinham mais de uma comorbidade. Quando tinha só uma doença ou nenhuma, o percentual de internados era baixo, ó, de 6,3%, 6,1%. E aí, quando a gente vai olhar que doenças eram essas, em primeiro lugar, com 53% da hipertensão, em segundo lugar, um IMC acima de 30, obesidade já com 41%, diabetes com 31% e um IMC acima de 35 com 19%. Então, se a gente for unir a obesidade, o IMC acima de 30 e acima de 35, dá 41 mais 20, dá quase 60% dos pacientes com obesidade. Então, veja, como obesidade, hipertensão e diabetes são doenças que estão ligadas entre si, a obesidade aumenta a prevalência de diabetes, aumenta a prevalência de hipertensão, e foi um achado aqui muito significativo, porque inicialmente as informações que vinham da China falavam que era só os pacientes mais velhos que estavam internando e estavam evoluindo com óbito por causa do Covid-19. E aí outras pesquisas foram acontecendo, essa aqui do dia 23 de abril, explicando por que a obesidade levaria esse Covid-19. E o primeiro pensamento foi, a obesidade é uma doença que tem uma correlação com várias outras doenças. Então, normalmente é um paciente que já tem diabetes, já tem hipertensão, tem doença renal. Então, provavelmente é um paciente que tem muitas comorbidades. Só que conforme o tempo foi passando, foi se observando que uma possível causa dos pacientes obesos estarem mais evoluindo com piora, inclusive pacientes jovens, era pela própria fisiopatologia da obesidade. Então, o que a obesidade é? O termo em inglês eu acho muito interessante, porque ele chama obesidade, a fisiopatologia da obesidade, ou seja, a causa da obesidade, de nutrition overload, ou aqui ele chama de overnutrition, ou seja, um excesso de alimentação. É um excesso de alimentação que o nosso organismo não está conseguindo utilizar. Então, ele não está conseguindo utilizar no tecido muscular, não está conseguindo utilizar e nem reservar na quantidade de gordura, e isso começa a ser armazenado. E aí a gente tem problema sendo causado no hipotálamo, a gente sabe que o indivíduo obeso aumenta mais a fome porque ele leva uma desregulação do hipotálamo, ele leva a uma dificuldade do tecido muscular produzir proteína porque o músculo fica inflamado, a gente aumenta a esteatose hepática, a gente aumenta diversas doenças, tá? Diabetes tipo 2, mas hoje a gente vai falar especificamente do tecido adiposo. Então, o que acontece no tecido adiposo de uma pessoa normal? Ela tem lá macrófagos, ela tem interleucinas, ela tem fatores inflamatórios sendo produzidos, tem interleucinas que não são anti-inflamatórias, mas elas estão em equilíbrio. Quando você tem um indivíduo obeso, você provoca um excesso de trabalho ao tecido adiposo, ao adipócito. E aí uma coisa que ocorre de uma forma muito significativa é uma desproporção da quantidade de macrófago. Então, o indivíduo saudável costuma ter 18% de macrófago no tecido adiposo saudável, o obeso passa a ter 40%. E não só isso, ele passa a ter mais macrófago M1 do que macrófago M2. Ele passa a ter mais TNF-alfa. Ele passa a ter uma desproporção dos linfócitos CD4. Ele passa a ter uma proporção aumentada de CD4, aumentada de CD8 e diminuída de linfócito T reg. E aí os trabalhos vão se evoluindo e você observa mais mecanismos de ação ainda. E esse aqui é muito interessante, que foi descrito por essa equipe italiana em 21 de abril, que mostrou que uma das causas do paciente obeso evoluir com uma piora do Covid-19 é que na obesidade você tem um aumento do DPP-4 e um aumento da angiotensina 2. Então, o que é o DPP-4? O DPP-4 é uma enzima que destrói o GLP-1, que é aquele hormônio produzido quando a gente se alimenta. Então, só quando o alimento vem pela boca, ele produz GLP-1 e o DPP-4 vai lá destruir ele. Quando você tem muito DPP-4, isso é observado nos obesos, você observou também que o DPP-4 é responsável por aumentar a capacidade do vírus. O vírus Covid-19, o SARS-CoV-2, consegue se multiplicar de uma forma mais eficiente quando você tem aumento do DPP-4. E também quando tem aumento de angiotensina 2, que são situações que se observam muito em pacientes obesos.
o que não se observa no paciente magro, é o contrário. Então, a gente ainda não sabe se existe uma maneira específica de atuar sobre esse problema, mas o que existe de forma muito clara é que o tecido adiposo não é só uma reserva de gordura, não é simplesmente o direito de ser obeso. A obesidade é uma doença, tem que ser respeitada, tratada com todas as especialidades médicas e com todos os profissionais de saúde que puderem ajudar cada paciente. Então, o que a gente tem aqui no tecido adiposo? A gente tem uma fábrica que vai estimular muito a produção de macrófago tipo 1 e não vai produzir tanto macrófago tipo 2. Ela vai levar muito ao aumento de interleucina 6, por exemplo, TNF-alfa, e não vai levar tanto de interleucina 10. Então, tem uma série de fatores que ficam alterados, as citocinas, que são produzidas pelo tecido gorduroso. Então, o tecido gorduroso, ele produz hormônio chamado de, que são as adipoquinas. E, por outro lado, ó, esse trabalho aqui é um trabalho da revista brasileira, da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício, que fala também sobre as mioquinas. Então, o músculo também produz hormônio esse que vão lutar com essas outras adipocinas. Mas antes da gente poder falar sobre a interação com o exercício, vamos chamar atenção para um outro ponto que o exercício também influencia e que é claramente observado no coronavírus, no Covid-19, que é o fato de que pacientes mais velhos evoluem com maior mortalidade. Então, você tem aqui os pacientes com uma maior mortalidade a partir dos 60, 70 anos, e você tem uma alta hospitalar maior nos pacientes aqui com 40, 49 anos. Então, por que os pacientes mais velhos evoluem também com uma piora da doença, com mais internação hospitalar e com pior prognóstico? Quando a gente vai falar sobre envelhecimento, tem esse conceito chamado de inflammaging, e que foi traduzido como imunossenescência, ou seja, envelhecer provoca com que a pele fique mais flácida, com que o cabelo fique mais branco, mas também o estômago e o intestino fiquem mais velhos e o seu sistema imune fica mais velho. Então, olha só o que acontece com essa inflammagem, com esse envelhecimento causado pela idade. A gente tem um aumento de interleucina 6, a gente tem um aumento de TNF-alfa. Então, você estando mais velho, você está mais propenso a ter mais inflamação. Se você não fizer nada, o que vai acontecer com você? Ou se você fizer a mesma coisa que você fez durante a vida, se seu estômago está mais velho, se seu intestino está mais velho, seus resultados vão sendo piores. Então, hoje, a gente tem lá, de uma forma muito clara, pacientes sendo internados com idade mais velha, mas isso não é uma sentença de pior prognóstico. Porque quando você olha pessoas da mesma idade, ó, pessoas aqui com 80 anos, você não sabe se ela tem uma vida ativa ou se ela está evoluindo com limitação de movimento, com comorbidades. Se você olha para um indivíduo obeso, você também não consegue dizer o quanto que ele tem de composição corporal, você não sabe quanto ele tem de gordura, quanto ele tem de músculo. Então, para que a gente possa estratificar, a gente vai precisar avançar além do que as pesquisas hoje são capazes de mostrar. Então, a gente tem hoje as pesquisas mostrando sobre idade, peso e altura, e veja bem, isso é um excelente trabalho sendo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ainda é muito difícil, às vezes, o paciente internado na UTI, você ter acesso ao peso prévio dele, ou peso na hora da internação. Mas a gente precisa de uma ferramenta que seja capaz de avaliar a composição corporal desse paciente. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma informação da diretriz da Associação Brasileira de Nutrologia, feita com autores da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte também, em que eu tive a honra de participar, falando sobre bioimpedância. Por que a bioimpedância é muito interessante? Porque é um aparelho que a gente está acostumado a falar no consultório, mas a bioimpedância também pode ser usada na UTI, porque é um aparelho que ele vai até o leito do paciente. Você não precisa retirar e colocar ele dentro de um tomógrafo, de uma ressonância, por exemplo. Mas a gente fica na dúvida, será que a gente pode usar a bioimpedância? Então a diretriz é clara em falar que a gente pode usar essa bioimpedância aqui, ó, que é a BIA-MF. E BIA-MF se refere a bioimpedância multifrequencial, porque ao ser multifrequencial, ela consegue ter mais precisão para avaliar água, gordura e músculo. Então vamos ver um laudo para ver, entender bem, ó. Isso aqui é uma bioimpedância, aqui tem as correntes de frequência. Então, multifrequencial é porque ela tem mais do que duas correntes de frequência. Multifrequencial se refere, então, ao número de correntes de frequência. E muitas diretrizes falam sobre octapolar também. Porque octapolar significa que o aparelho tem 8 pontos de contato com o organismo e ele vai conseguir segmentar. Mas precisa? Será que vale a pena você avaliar o paciente internado para ver como é que está a composição corporal dele? Então, eu chamo atenção com casos reais. Ó. Isso aqui é um paciente, aqui é o laudo da bioimpedância, peso, músculo e gordura,
e aqui está o nível de normalidade. Ó. Então, ele está acima do normal, porque o peso está aumentado, mas às custas de gordura e músculo. E esse outro paciente aqui está normal, mas com uma massa muscular muito baixa. Então, quando a gente fala sobre massa muscular e gordura, normalmente está pensando em falar sobre obesidade. A gente fala sobre performance, fala sobre diabetes, mais recentemente fala sobre câncer. Mas e imunidade? Será que a gente não pode falar também? Então, lembra quando a gente estava mostrando o inflammaging, em que o paciente evoluía com o aumento das interleucinas? Sabe o que consegue combater as interleucinas? É a massa muscular. E a massa muscular, ela tem que ser mais estimulada na pessoa que tem menos massa muscular, e a gente vai conseguir fazer isso através do exercício. Ó. Então, olha só, o exercício consegue aumentar a quantidade de macrófago M2, então o paciente mais velho e o paciente obeso, principalmente, tem mais M1 do que M2, o exercício consegue corrigir. O exercício consegue diminuir TNF-alfa, consegue diminuir PCR, consegue diminuir interleucina 6. Então, claro que você não vai ter um paciente sendo internado com uma insuficiência respiratória e vai fazer atividade física nele. Mas logo que ele tiver estabilidade, você tem que fazer exercício, assim como o seu paciente precisa ser orientado a fazer exercício quando está no seu consultório. Então, gente, a atividade física e a alimentação, elas vão o termo em inglês é shape, né? Ou seja, eles vão formatar o sistema imune. A atividade física e alimentação vão mostrar como um paciente vai evoluir com o envelhecimento. Então, é muito importante que a medicina aprenda a respeitar o alimento e o remédio como o alimento. É muito importante que a medicina aprenda a respeitar o alimento e o exercício como remédio. Então, como é que a gente vai orientar exercício? Vamos olhar para a Sociedade de Medicina Esportiva. Ó. E aqui, então, o posicionamento da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, que está dizendo que mesmo na epidemia do contágio do coronavírus, mesmo que as pessoas estejam dentro de casa, é importante fazer exercício físico. Porque se você não faz, você evolui com uma inflamação muito acentuada. E como é que a gente vai fazer exercício? Será que qualquer exercício importa? Então, os trabalhos vão mostrar para a gente que não. E existe um grande trabalho que mostrou para a gente que o exercício físico é capaz de estimular o sistema imune, que foi esse trabalho aqui de 2010, feito com 1.002 adultos, onde eles foram orientados a fazer 1 hora de atividade física durante 12 semanas, então aproximadamente 6 meses. E ele se observou que os pacientes tinham uma redução de 32% a 42% da gravidade da doença, ou seja, se eles ficassem gripados, era 42% menos intenso. E também tinha uma chance de 42% a menos de ter a doença, se fizesse exercício de forma moderada. Por outro lado, a gente está acostumado a ouvir informações de pessoas que fazem muito exercício e evoluem com piora da saúde, né? Isso também pode ser verdade. Então, principalmente exercícios de alta intensidade, exercícios de endurance, por exemplo, onde o paciente está fazendo um treinamento durante mais de uma semana de alta intensidade, você tem e você pode evoluir com uma piora da imunidade se esse paciente não tiver uma alimentação equilibrada ao tipo de exercício que ele faz. Então, não adianta você achar que você vai olhar a alimentação e vai dizer qual é a melhor para o paciente, como vai olhar para o exercício e vai dizer qual é o melhor para o paciente, se você não juntar o quebra-cabeça, ou seja, você não entender que a alimentação tem que andar de mão dada com o exercício e as duas coisas precisam ser entendidas juntas. Então, as curvas que falam, as revisões que falam sobre imunonutrição e exercício, faz esse tipo de curva aqui, ó. O exercício moderado melhora a imunidade, diminui os sintomas de trato respiratório superior. Mas se for em alta intensidade, ó, os sintomas pioram e começa a ter um aumento de doenças imunológicas, como a gripe, por exemplo. Então, como é que a gente vai entender o exercício? Então, para entender o exercício, ó, eu gosto muito desse esquema aqui. O que esse esquema mostra para a gente? Que o exercício ele é um estímulo. Ó. Esse estímulo ele é uma inflamação. Tem que ser autossuficiente para levar o seu organismo a um desequilíbrio. Uma vez desequilibrado, você precisa se adaptar a esse equilíbrio e se recuperar. Como é que você se adapta e se recupera? Com sono e com alimentação de qualidade. Então, quando você tem um sono de qualidade e uma alimentação equilibrada, você pode melhorar. Mas se você treina e vai beber, ou se você treina e logo depois vai ter um outro treino de alta intensidade que seu organismo não está capaz, você não consegue melhorar. Você pode evoluir para um overtraining, ou você pode evoluir sem uma melhora da resposta que você poderia ter tido. Por outro lado, quem faz o treino, come bem, descansa bem, vai tendo cada vez uma melhora mais intensa. Então, a grande dúvida é,
Quando que a gente, essa curva azul aqui, que é a curva perfeita, que fez o exercício, que levou um desequilíbrio, você conseguiu se alimentar e descansar e se recuperou melhor do que estava antes, ou quando o exercício é meia boca, ó, não foi suficiente para desequilibrar, o exercício foi fraco para aquela pessoa. Ou ao contrário, quando o exercício tem uma altíssima intensidade, deixa o paciente desequilibrado durante muito tempo. Essa é a dúvida de todo mundo que entra lá na academia. E aí, no ano passado, junto com o Dr. Diogo Toledo e a doutora Melina Castro, a gente escreveu esse artigo aqui, ó. O paciente crítico é o atleta que nunca descansa. O que é o paciente crítico? É o paciente que está lá dentro da UTI. Então, o exercício provoca muitas vezes inflamação que é proporcional a alguns pacientes que estão dentro da UTI. Só que se você vai para casa e descansa, você tem uma capacidade de recuperação. O paciente que está dentro da UTI, que está lutando contra uma doença, é uma inflamação muito aguda que ele não consegue melhorar. E aí, quando a gente vai olhar a inflamação produzida pelo músculo, a inflamação produzida pelo macrófago, você vê que elas são muito parecidas, não são semelhantes. A primeira diferença por exemplo, o TNF-alfa, que é diferente, mas são muito semelhantes. E aí, o outro ponto importante é que quando você está fazendo um treinamento e sai da academia, a academia ela não saiu de dentro de você. Para que você tenha o resultado, a academia tem que fazer efeito dentro do seu organismo. Então, você começa a ter um benefício para a sua saúde do exercício quando ele melhora a sua capacidade cardiovascular, ou seja, o seu coração reage ao exercício e evolui com uma fração de ejeção melhor, joga mais sangue para frente, quando você aumenta a sua força. Então a gente começa a entender que o músculo ele é alimentado pelo exercício, pela comida e pelo descanso. E dessa forma ele se torna uma pílula polivalente. Mas para isso é necessário entender então a dose da alimentação, a dose do exercício e a dose do descanso também. Como é que a gente avalia a dose do exercício? É através de exames como esse, ó, a ergospirometria. Então, a ergospirometria é um exame progressivo, onde a gente vai andando cada vez numa velocidade maior, então o próximo minuto é sempre mais rápido do que a gente está agora, e aí a gente chega no que é um exercício muito leve para você, no que é um exercício leve, no que é um exercício moderado, no que é um exercício vigoroso. Então, as diretrizes que falam sobre exercício estimulando a imunidade são claras em falar que o exercício tem que ser feito de forma moderada. Então, não adianta duas pessoas com treinamento físico diferentes fazerem o mesmo treino. Para uma vai estar mais intenso, para outra vai estar menos intenso. Isso faz total diferença, porque quando a gente vai olhar, então, aquela mesma curva, ó, dividida aqui em exercício leve, moderado e vigoroso, a gente tem substratos energéticos diferentes. Então, se você tem substrato energético diferente, você pode estar correndo numa intensidade muito alta e não está gastando gordura, você está gastando glicose. E aí, quando você entra lá para dentro da célula, o mecanismo fisiológico é completamente diferente. Então, é importante entender que exercício é, sem dúvida nenhuma, uma medicação que tem que ser prescrita por um profissional de educação física habilitado e tem que ser respeitado por todos os profissionais de saúde. Porque senão a gente não vai entender. O exercício tem capacidade de melhorar uma resposta imunológica, como tem capacidade de piorar também, ou tem capacidade de não fazer menor diferença se for um exercício muito fraco. Então a gente tem que falar das pecinhas do quebra-cabeça, para que a gente possa construir uma pirâmide e não ficar perdendo tempo fazendo coisa de cabeça para baixo. Então, a gente vai olhar sobre as diretrizes que falam sobre essa relação do exercício com a alimentação. E aí você vai olhar, ó, você vê que a diretriz fala sobre carboidrato, depois ela vai falando sobre glutamina, BCA, creatina, ômega 3. São muitos os nutrientes que têm possíveis mecanismos de ação. A maior parte desses artigos está falando sobre nutrientes que foram avaliados in vitro, ou seja, foram avaliados em cima de uma bancada de laboratório. E não é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre os que têm mais estudo e principalmente que têm estudo clínico. Tá? Mas antes da gente poder falar sobre o suplemento, a pergunta é: o que é um suplemento? Tá? Então vamos deixar bem claro: suplemento é parte do alimento, que tem que ser prescrito para quem precisa, mas por quem sabe. Então o profissional de saúde tem que estudar a suplementação, tem que estudar a alimentação para poder saber. Não vai adiantar dar um suplemento para uma pessoa igual que você dá para outra se elas têm estilo de vida diferente, têm genética diferente e têm exercício diferente. Nesse contexto de suplementação, então, a gente vai sempre falar sobre a diretriz do American College of Sports Medicine, que é feita por uma grande autora, entre elas lá do Instituto Australiano de Esporte, e que divide a suplementação em nível A, B, C e D. Os suplementos considerados nível de A são os suplementos alimentos. O que é suplemento alimento? É suplemento que dá fonte de energia para a gente, ele dá caloria. Então aqui vai entrar whey protein, vai entrar maltodextrina, vai entrar toda a proteína, carboidrato e gordura.
tá? Eles vão entrar aqui e eles podem ser ofertados na forma de pó, na forma de sachê, na forma de barra, são diversas formas. A gente também pode falar de outros aminoácidos, ou seja, parte da proteína, mas esses aqui não vão entrar sendo avaliados com a sua caloria. São pequenas quantidades que vão melhorar a performance. Então, a gente está falando do suplemento ergogênico aqui. E, por último lugar, a gente pode estar falando do suplemento médico, ou seja, vitamina D, ômega 3, que são suplementos que são avaliados como prevenção de doenças e vão ter um impacto específico na imunidade, e a gente vai falar de algum deles hoje daqui. Então, vamos começar pela base da pirâmide. A base da pirâmide tem que ser construída com caloria. Se não estiver sendo construída com sobra de caloria, o paciente não vai conseguir ter uma boa resposta imune. Então, tem que ter imunidade para o paciente poder. Tem que ter uma boa alimentação para o paciente ter uma boa resposta imune. Tá? E aí, quando a gente fala de proteína, automaticamente a gente tem que pensar em aminoácidos. Por quê? Porque os aminoácidos são os que definem, os aminoácidos definem a diferença de uma proteína para outra. Os aminoácidos vão se unindo através de ligações peptídicas, os peptídeos vão se unindo formando as proteínas. Os aminoácidos, então, são três tipos diferentes. A gente tem os aminoácidos essenciais, os semi-essenciais e os não essenciais. Aminoácido essencial, se a gente tivesse que escolher um, eles são os mais importantes. Porque é essencial que ele esteja presente na nossa alimentação, porque a gente não consegue produzir eles. Mas, quando a gente está falando sobre proteínas, elas não têm só aminoácidos essenciais, ela tem mistura de aminoácido essencial com semi-essencial e não essencial. Tá? E essa mistura é que são formadas através das ligações peptídeos, e os peptídeos, sim, têm mecanismos de ação dentro do nosso organismo. Então, toda vez que a gente estiver falando de peptídeo, você tem que entender que o peptídeo é parte da proteína e parte da proteína que vai ter um efeito no nosso organismo de uma forma medicamentosa. Então, olha só, esse gráfico aqui vai comparar a proteína do leite isolada, proteína do whey protein isolada, whey protein isolado hidrolisado, caseína, soja e ovo. Então, a primeira informação é que proteína do leite isolada é o whey protein mais caseína. Aqui é só o whey protein. E aqui ele foi olhar só os aminoácidos essenciais. Quando você vai olhar os aminoácidos essenciais, aqui embaixo está escrito, ó, total de aminoácido essencial. E olha só onde tem mais aminoácido essencial aqui, ó. Whey protein isolado e hidrolisado. E não só isso, ó, se destaca muito a presença da leucina aqui também. Então, como é que faz para ter esse whey protein? Será que como é que faz para a gente sair do leite e chegar aqui no whey protein pronto? Será que é uma fábrica que tem escondida por aí? Na verdade, quando a gente compra queijo Minas, ou seja, aquela queijo Minas está lá na sua geladeira, ele tem de 25% a 89% de proteína. A indústria vai lá, pega o soro do leite, tira a lactose e tira a gordura. E aí vai aumentando a quantidade de proteína. Quando isso chega em média 90% a 95% de proteína, ele vende como whey isolado. Então é garantido que no whey isolado você tem mais de 90% da proteína. E se você tem mais de 90% da proteína, você quase não tem lactose, quase não tem gordura. O que é o hidrolisado? Hidrolisado é hidrólise, significa quebra da molécula de proteína. Você quebra essa molécula para que a absorção fique mais eficiente. E aí você vai olhar aqui para o whey protein, ó, você vê aqui esse bando de coisa escrito. O que é isso aqui? Isso aqui são os peptídeos formados a partir do aminoácido do whey protein. E é muito importante entender que esses peptídeos aqui não são feitos apenas de aminoácidos essenciais. Eles são feitos muitas vezes de aminoácidos essenciais e semi-essenciais. Aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. E aí, ó, presta atenção nessa aqui, ó. Beta-lactoglobulina e alfa-lactoalbumina. Essa aqui é responsável por 35% do whey protein e a alfa-lactoalbumina por 12% do whey protein. Quando a gente vai pesquisar, os artigos que estão sendo publicados sobre o whey protein, você vê que os artigos todos estão falando sobre a ação dos peptídeos, ó. E você vê que tem ação do peptídeo sobre o sistema imune, cardiovascular, sistema nervoso central, sistema gastrointestinal, sobre a fome, sobre antioxidante, sobre diabético. Existem milhares de mecanismos de ação que esses peptídeos do whey protein podem agir. Então, o whey protein saiu de ser um subproduto da fabricação do leite. Os fisiculturistas começaram a abusar da sua utilização, porque perceberam que isso levava um estímulo à massa muscular. E hoje a gente tem o whey protein na criança, a gente tem o whey protein no idoso dentro da UTI, e a gente tem o whey protein como um estímulo à imunidade também, e a gente vai falar sobre isso. Mas antes da gente falar sobre imunidade, vocês lembram que o coronavírus 19 ele tem um estímulo da angiotensina 2? A gente tem aqui nesse artigo, ó, a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina
como possível mecanismo de ação dela agir sobre esse sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lembra quando eu falei lá que o coronavírus 19 podia ser estimulado pelo DPP-4? Você tem aqui a beta-lactoglobulina como também sendo responsável por inibir o DPP-4. Então, você tem vários trabalhos hoje que já vão ver a capacidade clínica do whey protein agir como antiviral. Você tem trabalhos, inclusive, em paciente anti-HIV. Então, a gente ainda não tem publicação no momento de whey protein com paciente com coronavírus, mas já tem vários trabalhos sendo feitos e o tempo vai mostrar para a gente se isso é útil ou não a maneira de utilizar. Mas é importante lembrar que quando se fala de whey protein, não adianta dar whey protein e deixar o paciente com pouca quantidade de proteína. Então, as diretrizes de esporte falam em a gente utilizar até 2,2 gramas de proteína por quilo dia, e as diretrizes não, né? As orientações, os editoriais que têm falado sobre a imunidade na pandemia do coronavírus, têm falado como as diretrizes de nutrição interal e parenteral 1,5 gramas de proteína por 1,5 gramas de proteína por quilo dia, e o whey protein pode e deve ser uma dessas proteínas. Mas a gente não deve falar de proteína. Ó. O carboidrato, quando você se alimenta com ele, ele é capaz de, ao aumentar a glicose, levar a um aumento da insulina e aí, por contra-regulação, diminuir o cortisol e diminuir a inflamação também. A gente não pode fazer um paciente com alimentações muito agressivas nesse momento. Tem que haver um cuidado maior para que você não faça com que a imunidade dele seja desequilibrada. E aí o artigo aqui vai fazer uma sugestão de ser orientado 30 a 70 gramas de carboidrato quando o indivíduo estiver fazendo exercício de alta intensidade. Então, não é que exercício de alta intensidade seja proibido, mas você vai ter que aumentar a quantidade de carboidrato. E aí, mais eficiente ainda é você dar esse carboidrato na forma de frutas ou vegetais. Por quê? Porque as frutas e vegetais são o que deixam a nossa alimentação funcional. Por que funcional? Porque eles vêm com as vitaminas e os minerais. Então, é muito interessante que para a gente poder falar, então, sobre cada tipo específico de nutriente, sobre cada peptídeo do whey protein, a gente antes tem que falar de carboidrato, tem que falar da quantidade de proteína. Mas a gente pode falar sobre imunidade e nutriente, e aí eu trouxe aqui o artigo da British Medical Journal, que é um artigo que foi publicado pelo Comitê Olímpico Internacional, referendado por ele, tá? E aí trouxe diversos nutrientes que são avaliados para a imunidade. E aí chama muita atenção a vitamina D, probiótico e vitamina C, tá? E aí, probiótico, eles não têm um nível de evidência alto quando você vai olhar em grandes revisões, porque existem muitos probióticos. Então, os trabalhos mostram que ele tem um nível de evidência alto, mas como o trabalho é com um número de pacientes pequeno, eles não têm ainda um nível de evidência A. Mas tudo indica que com o tempo vai ter uma melhor resposta com o probiótico. Então, o que é o probiótico? É a bactéria que vive dentro do nosso intestino, que ela piora quando você tem uma alimentação rica em carboidrato e gordura, ela piora se você fizer um exercício em alta intensidade. A gente pode aprofundar um pouco mais quando a gente fala sobre a vitamina D. E vitamina D saiu aí, tudo quanto foi jornal, foi uma grande polêmica. Por que se fala muito sobre vitamina D? Porque 90% da nossa vitamina D ela é produzida pela pele. Só que quando a gente vai envelhecendo, a nossa pele vai ficando mais fina. Então a capacidade de produzir vitamina D é menor. Não dá para a gente comer alguma coisa e resolver esse problema? Não dá. Ó. Você pega aqui o salmão de cativeiro, ele tem 250 unidades de vitamina D em 100 gramas. A gente precisa de muito mais do que isso. A gente precisa de 2.000 por dia para se manter com o nível normal de vitamina D. Se você comer shiitake, um shiitake chega a ter 100 gramas, 100 unidades de vitamina D em 100 gramas. Então, é uma quantidade muito baixa. Mas a vitamina D, ela é responsável por diversos mecanismos dentro do nosso organismo. É mais fácil dizer onde não tem receptor da vitamina D do que dizer onde tem. E aí, quando a gente vai falar sobre sistema imune, quando você tem baixo nível de vitamina D, você leva ao favorecimento de célula T autorreativa e vai aumentar a enzima inflamatória. Então, veja bem, o que se observa na imunidade é que os níveis baixos de vitamina D fazem com que o paciente tenha uma imunidade ruim. A gente ainda não sabe qual é o nível ideal para a vitamina D, nem sequer se você tiver um nível acima de 30, se é melhor ficar com 40 ou 50. Mas níveis baixos evoluem com mais inflamação. Tá? Quando a gente está falando no indivíduo que faz atividade física, e a gente viu aí que todo mundo deveria fazer, a gente tem um benefício da vitamina D, porque ele aumenta a liberação de insulina, porque ele faz com que o cálcio seja liberado do citossol de uma forma mais eficiente, e também a gente tem um mecanismo da vitamina D no músculo. O músculo que tem um nível de vitamina D normal consegue absorver melhor a glicose,
porque o GLUT4, que é o transportador de glicose específico do músculo, funciona de forma mais eficiente. Então, quando a gente vai olhar diretrizes de vitamina D para atleta, há muito tempo já que elas colocam como referência ter de 30 a 48 ou de 30 a 50. Não falam em níveis abaixo de 30, tá? E com grande segurança. Ele mostra que os níveis passam a ser inseguros de vitamina D se tiver maior que 150. Agora, a vitamina D, não adianta você tomar uma vez na vida e parar. Ela é uma vitamina, então ela fica dentro do nosso organismo de 2 a 3 meses. Se você tem um nível baixo, você tem que começar com uma dose alta, mas depois tem que diminuir. Para finalizar a palestra, eu gostaria de chamar a atenção para esse artigo aqui, também de um jornal italiano, mostrando o que eles têm feito lá na Itália em pacientes que estão internados no hospital, mas que ainda não estão dentro da unidade intensiva. E o que eles resolveram fazer? E aí, aqui não tem nível de evidência alta, é uma opinião dos autores, mas o autor é o editor dessa revista, né, que é uma das principais revistas de nutrologia do mundo. Ele orienta a utilizar pelo menos 20 gramas de whey protein. Se o paciente tiver nível de vitamina D abaixo de 20, entra com uma dose de ataque de 50 mil, e se tiver com nível abaixo de 30, ele entra com nível de 25 mil por semana. E também não esquecer da quantidade de caloria se o paciente estiver com déficit nutricional. Então, ele falou aqui em caloria, falou em proteína de qualidade, não é qualquer proteína. Por que proteína de qualidade? Porque a proteína que vai ser absorvida e vai servir para produzir macrófago, para produzir hormônio, para fazer com que o seu organismo consiga se proteger, mas para isso também tem que sobrar caloria. E o outro artigo, também italiano, um dos autores é o fisiologista da Juventus, vai falar uma interação muito importante que é educar os atletas. É um artigo aqui que fala sobre orientação de equipes. Por que orientar? Porque quando a gente está distante das pessoas, a gente precisa passar conceitos. E principalmente o momento que a gente vive é um momento de tratar uma doença crônica. Ou seja, a gente não vai fazer com que o paciente seja curado de obesidade, hipertensão e diabetes de uma hora para outra. A gente precisa saber que obesidade, hipertensão e diabetes é essa. Se o paciente não comprar a ideia de que tem um problema, a gente vai ter situações como agora. As pessoas estão sendo internadas com uma alta quantidade de obesidade, uma alta quantidade de hipertensão, uma alta quantidade de diabetes. Isso tem sido observado nos hospitais de Nova York. E são doenças que são muitas vezes silenciosas, são doenças que as pessoas não respeitam. A obesidade tem que ser respeitada e tem que ser tratada com alimentação, medicação, exercício, mas principalmente informação de qualidade. Então, se a gente quer ajudar o nosso paciente, se a gente quer ajudar alguém da nossa família, a gente precisa conversar sobre alimentação? Precisa. Não tem medicação que vai ajudar alguém, não tem exercício que vai salvar alguém com alimentação ruim. Mas quando você tem uma boa alimentação, você pode até fazer mais exercício. Você vai ter um sono melhor. Você vai poder ajudar a sua genética a ter uma melhor resposta. Dessa forma, a gente consegue modular o estresse. Pessoas muito estressadas respondem muito bem ao exercício físico. Mas se o paciente não tiver felicidade, a gente não vai conseguir avançar e ter uma boa resposta.